Fala, cafezeiro! O vídeo de hoje é para deixar você de cabeça quente, porque água quente aqui já está. Bora pro vídeo. Bom, brincadeiras à parte, eu tenho certeza que você vai sair de cabeça quente desse vídeo, porque eu trouxe uma variável para o dia de hoje para a gente preparar café, que é a variável temperatura da água. Que viagem é essa, velho? É algo que vocês já têm me perguntado aqui no canal, o impacto da temperatura na extração, e eu preparei aqui para vocês um teste na prática, usando de alguns equipamentos mais técnicos para a gente entender o impacto da temperatura da água na extração do café. Então a gente vai usar uma balança para fazer o mapeamento da nossa extração, do nosso fluxo de trabalho aqui com a chaleira. A gente vai usar como base o V60, que talvez seja o método mais clássico aí no preparo de café especial a nível mundial. Eu vou utilizar essa base diferente aqui, ó, até para facilitar o meu fluxo de trabalho, e eu deixei ela bem dentro da jarra, o bico do V60, exatamente para também não ter muita oscilação de temperatura. Vamos usar o Time More, que é um moedor super popular aí no meio dos coffee lovers, dos baristas. A gente vai fixar a moagem, no caso a gente vai usar o clique 18 para preparar o café. Vou utilizar o bourbon amarelo aqui da Unique, que é um perfil que tem uma certa suavidade e uma acidez mais pronunciada. Então a gente vai usar também um TDS para fazer a medição da taxa de extração desse café, para entender o quantos % dele foi extraído. Tudo isso vai compilar no final e a gente vai entender qual foi o impacto da água em cada momento da extração. E para isso a gente também vai fazer 4 testes diferentes, em temperaturas diferentes. Primeiro teste, 70 graus, uma temperatura mais baixa, né? Eu diria uma temperatura morna. 80 graus, que é o que já se recomenda para começar uma extração de café, é o mínimo da temperatura. 92, que já seria uma extração dentro de uma temperatura ideal. E 100 graus, que aí já seria a água fervendo ali para preparar o café. E essa também é uma dúvida de todo mundo, se pode ou não pode ferver a água, qual que é o impacto disso na bebida. Essas variáveis a gente conseguiu controlar e vamos fazer então as extrações. Porém, temos que levar em consideração algumas coisas que vão acontecer naturalmente. Deixa acontecer. Mas às vezes a gente não pensa, por mais que a gente tenha uma água dentro da chaleira a 100 graus, por exemplo, ainda tem o tempo de sair com a chaleira dali, jogar a água no método de preparo, porque a partir do momento que a gente tira a chaleira da base, já está em queda a água. Então tem uma série de variável externa aqui que realmente a gente não consegue controlar. Mas já adianto para vocês que já existem alguns testes acontecendo do que acontece com a água a partir do momento que sai da base. Inclusive, vou deixar aqui para vocês uma tabela de um estudo que foi feito com base na temperatura de extração de uma cafeteira elétrica. E aí eles fizeram um teste comparativo em volume de água diferente, porque o volume de café que você vai preparar também pode impactar no resultado da temperatura final. Como vocês viram aí na tabela, a tabela mostra o seguinte: quanto maior a massa, ou seja, quanto maior o volume de café que você vai preparar, maior é a retenção da temperatura até o final da extração. Quanto menor a massa, maior é a queda de temperatura no final da extração. Isso também tem que ser levado em consideração. Quanto de café você vai preparar para ver qual vai ser o seu aproveitamento da temperatura realmente. Então, tudo isso pode impactar no assunto temperatura. Então, são várias possibilidades. Quer ver um exemplo ótimo para vocês entenderem a interferência do sair da chaleira até chegar na preparação do seu café? Uma temperatura é eu jogar a água nessa altura. A outra é eu ter um fluxo mais alto. Consequentemente, eu tenho uma oxigenação nesse fio de água e uma queda mais rápida da temperatura. Então, tudo isso vai impactar. Essa questão do fluxo de água, eu vou tentar seguir a mesma altura e o mesmo ritmo, para que a gente possa tentar eliminar essa variável também. Então,
O assunto temperatura no preparo de café, ele é muito comum entre os baristas no meio do café, porém, essas variáveis que tem por volta da água, elas têm que ser mapeadas, porque tudo isso pode impactar no seu resultado. Quer ver um outro exemplo? A temperatura do bojo da chaleira é diferente da temperatura do bico. Então, na hora que você faz a conversão da água para o bico, teoricamente, você tem uma queda maior, porque provavelmente o bico da sua chaleira não vai estar aquecido. Tudo isso pode impactar no resultado final. Bom, o resultado aqui na temperatura de 70 graus condiz muito com o que está dizendo aqui no aplicativo. Realmente o café está mais ácido, só que a gente percebe que ele tem uma suavidade, uma leveza. E apesar de que eu tinha imaginado lá no começo do preparo que a temperatura de 70 graus, que é essa daqui, ia extrair bem pouco, mas me surpreendeu porque trouxe uma extração até que ok, mas acredito eu, conforme agora a gente vai levantando a temperatura, o café vai se mostrando de maneira diferente. Então aqui o café ficou bem mais leve, temperatura para tomar tá super aceitável, mais para frio já. Talvez fosse numa cafeteria o seu cliente ia reclamar que o café está frio, porém tecnicamente já ficou até mais fácil de perceber as características que ele apresenta. Essa questão do serviço também é sempre uma dúvida. 65 a 70 graus é a temperatura ideal de serviço. Então aqui a gente tem um resultado um pouco subextraído, mas eu diria que dentro de uma extração ok, dá para evoluir. Agora bora fazer uma extração com 80 graus Celsius. Bom, agora vamos fazer a degustação então da extração feita com a água a 80 graus e ver como ficou. Nosso aplicativo aqui já fala que está próximo ali de uma extração ideal, pelo menos já está dentro do quadro do que a SCAR considera como ideal, né? Porém, ainda me mostra ali que diminuiu um pouco, eu diria, essa coisa da subextração, o café que foi mal extraído, já está dentro de uma taxa mais aceitável, e ali me fala que já começou a ter um gostinho mais intenso, acidez um pouco mais baixa. Vamos ver se condiz com a xícara. Realmente, a acidez agora já está bem mais baixa do que a anterior. O café já tem um pouco mais de corpo. É notável que aqui eu já tenho um pouco mais de peso na boca. E o retrogosto começa a ficar mais presente. Sem falar que o próprio resultado na xícara, agora a gente percebe que tem uma temperatura um pouquinho mais alta e o café está mais completo. Corpo, doçura, acidez. Eu diria que é uma extração bem boa de se tomar. Porém, ainda pensando no serviço de uma cafeteria, talvez, se não for servido imediatamente, esse café vai ser considerado pelo cliente um café de morno para frio já. Mas, pensando às vezes em algum teste, algum café específico, pode ser que o resultado tenha sido surpreendente aí
principalmente para as torras mais escuras, onde você consegue uma solubilidade menor, consequentemente, talvez evita algum amargor indesejado. Agora a água em 92 graus, que é uma recomendação do ideal. E a gente pode ver aqui na extração que pela SK está dentro do ideal, mas está me dizendo ali que teve uma extração um pouquinho mais intensa, puxando pro strong, pro forte, pro amargo. Vamos ver como é que tá o sabor. Pensando que o café que a gente está usando aqui é o bourbon amarelo, é nítido que a acidez realmente reduziu consideravelmente. Trouxe uma nota mais achocolatada para o café. Deu uma achatada nessa característica sensorial principal desse café, que é a acidez. Então é possível notar isso nessa extração. Então, conforme a água subiu a temperatura, a gente notou que a acidez, que é a principal característica desse café, foi diminuindo progressivamente, né? Então aqui a gente tem uma nota de chocolate mais presente, um corpo presente, um retrogosto mais potente, lembrando castanhas e chocolate meio amargo. A acidez reduziu consideravelmente e eu diria que, pensando no café, fugiu um pouco do perfil sensorial que ele deveria ter. Lembrando que a gente fixou também a variável moagem, onde a gente tem feito todos os cafés na mesma receita. Então pode ser que, se você fizer numa moagem diferente e usar a água a 92 graus, pode ser que você vai despertar a acidez. A ideia aqui do vídeo, só para reforçar, é mostrar o impacto da temperatura da água sem ter essas variações em jogo, como por exemplo a moagem. Bom, água a 100 graus, graças ao recurso da minha chaleira elétrica, eu consigo dar uma estabilizada ali a 100 graus. Mas eu acredito que aí na sua casa, quando a sua água está em ebulição, ela entra em ebulição e ela chega a 100 graus. Se você pegar e fazer o café imediatamente, acredito que o resultado vai ser muito parecido com o que a gente teve aqui agora. Vamos ver o que vai surgir aqui de sabores. Vocês podem ver que na nossa medição técnica aí escapou do que seria o ideal e foi pro lado do strong, do amargo, do forte, né? E levando em consideração a proporção, que é 15:1, subentende que foi uma extração excessiva mesmo, né? Normalmente 15:1 é mais fácil da gente ficar numa taxa de extração mais baixa, na casa ali de 1,30%, nesse caso que foi quase 2% de extração. Vamos ver qual é o resultado de sabor. Aqui o café já fica com uma destringência, dá uma secura na boca depois que a gente toma. O amargor já começa a incomodar um pouco mais aqui no final, um amargor não tão agradável, foge totalmente da proposta do café, perde o corpo, o café fica mais áspero. Então você consegue notar claramente que o café perde a sua identidade na temperatura muito alta. Então aqui é uma comprovação que a questão da temperatura impacta diretamente no sabor que vai ser apresentado na xícara. Então é importante a gente conhecer bem do café e ir tomando a decisão de qual temperatura usar de acordo com o café. Sempre
o pulo do gato, né, gente, está ali na casa dos 90 a 95, que é considerado a temperatura ideal para preparar, levando em consideração o que eu disse no início, que é a temperatura final de serviço também. Então existe um consenso baseado no protocolo da própria SCA, que foi a base que a gente usou aqui na medição do TDS para concluir que seria uma extração ideal de um café filtrado. Então a temperatura da água é determinante e isso tem sido cada vez mais explorado e estudado pelos baristas e cientistas do meio do café e tem sido mostrado em competições várias técnicas, né, de águas e temperaturas para impactar diretamente o resultado sensorial do café. Então, nas nossas conclusões do teste aqui, foi notado que, conforme a água foi esquentando, foi aumentando o TDS, a taxa de extração de cada preparação, e consequência disso que foi mudando também o sensorial. E de acordo com esse gráfico de extração da SCA, ele já nos mostrava algum possível sensorial, algum indício de características que iam ser notadas. Isso também foi notado aqui nas degustações. Mas uma coisa que aconteceu aqui que você deve estar se perguntando aí, que talvez seja um pouco controverso ao natural, é que as temperaturas mais baixas pronunciaram mais a acidez. Isso é fácil de entender porque a acidez ela é a primeira a ser extraída no momento ali da extração do café. Então, normalmente a gente tem os ácidos de maneira geral e também um pouco da doçura. Subsequente a isso, a gente começa a extração da doçura, corpo, e no final começa a desprender maior potencial de amargor, que são os fenóis, que a gente chama dentro do café. E a temperatura mais baixa, eu diria que ela não tem essa capacidade de entrar na partícula de forma eficiente e chegar lá onde está o excesso de fenol. Então ela meio que vai extraindo a partícula de forma mais lenta por fora, sem atingir o ponto máximo de amargor. Então, por isso aconteceu isso aqui no nosso experimento. E lembrando que a gente utilizou um café que, por natureza, tem a característica cítrica evidente. Então, foi muito fácil de perceber isso na degustação, que lá na temperatura de 70 graus, a acidez estava mais evidente. Vale reforçar que o foco aqui foi entender a reação da água, sem mexer em outros parâmetros da receita. Então a gente fixou moagem, café, proporção e fomos mudando só a temperatura da água. E a gente foi acompanhando esse impacto de sabor. E a moagem que a gente usou aqui é uma moagem média. Então, através da moagem, pode ser que na temperatura de 92 graus, se você mexer na moagem, você ainda assim consiga extrair mais acidez do café, né? Então, utilizando do recurso moagem para talvez agilizar o fluxo de passagem da água. E assim, a água também não vai ficar tanto tempo em contato com a partícula de café e não vai alcançar um amargor em excesso. Mas a água fria, a gente viu que é o inverso. Ela fica um tempo maior, só que ela não tem capacidade de extração em excesso. Ou seja, ela trouxe a acidez sem trazer o amargor, mesmo com o tempo mais alongado. E a outra questão que é importante vocês saberem é em relação às torras. Aqui o café que a gente utilizou é um café de torra clara. Então, na torra clara, a gente percebeu, conforme a temperatura vai aumentando, fica mais fácil de extrair ele. Talvez, se o café tivesse uma torra mais escura, ele seria mais solúvel. E aí, a água muito quente ia provocar um amargor excessivo. Nos cafés de torra clara, a gente nota que por mais que a água esteja muito quente, o amargor que vem para a xícara, ele não é um amargor que provoca incômodo. Então, a torra também vai determinar talvez qual seja a melhor temperatura de água para que você use na preparação do seu café. Lembrando que o recomendado é você trabalhar numa taxa de entre 90 e 96, comercialmente falando. Então, se você está indo numa cafeteria, a gente não recomenda trabalhar numa temperatura mais baixa, exatamente com a preocupação de você estar entregando para o seu cliente o café muito frio. E por hábito de consumo, a gente não está acostumado a tomar café frio. Então, nesse gap aí, você tem que achar talvez a melhor temperatura
para os seus cafés ou tentar criar as receitas com base no café e fixar a temperatura. É a opção que a gente recomenda para as cafeterias. No caso que você que quer fazer testes em casa e já vai preparar o café e já consumir imediatamente, essa brincadeira com a temperatura da água, ela é super válida, porque você pode sim chegar em conclusões aí de temperaturas menores e cafés com acidez mais agradáveis, menos amargor, e vai consumir imediatamente. Mas uma coisa que tem acontecido, gente, comumente principalmente em campeonatos de barista, é o mix, utilizar temperaturas diferentes em momentos diferentes da extração. E lá no campeonato de café filtrado, o café é experimentado em 3 momentos: quente, morno e frio. Então os baristas têm sido provocados a mexer às vezes na temperatura da água em algum momento, às vezes na primeira água, fazer uma temperatura mais baixa e depois vir com a água mais quente para ir trazendo sensações diferentes. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal extraindo um canéfora e a minha última água lá do preparo foi uma água gelada. E aí eu tinha um conceito por trás disso. Então essa questão da temperatura, ela já está acontecendo aqui no canal e a gente trouxe esse vídeo fazendo essa comparação entre as temperaturas para que vocês possam entender como ela vai impactar diretamente na sua xícara. Então, espero que você não esteja com a temperatura alta depois desse vídeo. Espero que agora você acerte a temperatura do seu café. Até semana que vem, até o próximo vídeo.